Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz de Deus esteja sobre você, que o Senhor renove as suas forças, que o Senhor te dê a paz. Que você e eu possamos ter um dia de vitória, um dia andando debaixo da mão e vivendo pela sabedoria de Deus. Deus é maravilhoso e tudo que Ele faz é bom. Preste bem atenção. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo as coisas ruins. Até mesmo quando Deus deixa uma doença vir sobre nós. Até mesmo quando Deus permite que uma dificuldade se achegue à nossa casa. Muitas vezes é por meio desta aflição que o Senhor irá nos aperfeiçoar, ou tratar o nosso coração, ou nos ensinar uma bela lição, ou quem sabe até mesmo nos mostrar um novo caminho. Então, pare de questionar Deus e pare de reclamar de todas as coisas. É claro que a Bíblia diz que se alguém está doente deve pedir oração. Devemos orar pela fé e mandar a doença embora e cremos que ela assim irá. Porém, há situações na vida que Deus permite que passemos por elas, para que possamos aprender algo com elas. E é sobre isso que o apóstolo Paulo nos fala, dando um testemunho de si mesmo, de uma dificuldade que ele estava enfrentando. Você já ouviu falar do espinho na carne do apóstolo Paulo? Ao que tudo indica, os nossos estudiosos, historiadores da igreja, ao que tudo indica, este espinho na carne é uma enfermidade que o apóstolo enfrentou. Porque ele fala em outras cartas sobre ter andado enfermo e sobre a ajuda de alguns irmãos na sua enfermidade. Inclusive, você vai ver que Paulo ele é acompanhado em boa parte do seu ministério por um evangelista chamado Lucas. E Lucas era também médico. Certamente ele andava com Paulo, porque Paulo necessitava de cuidados médicos. Veja, Paulo, o grande apóstolo, orou e curou centenas, milhares. Era um homem cheio de Deus e do Espírito Santo e da palavra e da inteligência, mas passou por dificuldades. Passou por tribulações. Alguns inclusive dizem que esta enfermidade de Paulo seria uma enfermidade nos olhos. Seria uma enfermidade talvez que fazia com que ele perdesse parcialmente a sua visão. E esse seria o motivo pelo qual, inclusive em algumas cartas, mas no final ele diz que ele está escrevendo com letras grandes, somente a parte final da carta. E aqui então, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 em diante, Paulo vai dar um testemunho pessoal de que forma ele lidou e ele entendeu o que Deus estava fazendo por meio desta enfermidade, por meio desta luta, por meio desta dificuldade. Olha só. Versículo 7, 2 Coríntios 12, 7. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Olha só. Ele fala que ele teve revelações, ele teve visões grandes. Inclusive ele vai falar no texto anteriormente que ele teve uma visão do céu. Ele viu coisas indizíveis, coisas que não tinha como descrever. E também, se você for ver assim, as revelações do Evangelho, as revelações de Cristo, a revelação da própria teologia de Deus, da natureza de Deus, Paulo tem uma revelação bem clara. E ele era um homem cheio do Espírito Santo, ele era um homem cheio de sabedoria, ele tinha autoridade sobre a igreja em toda parte dos gentios. Ele era grande para sua época. Porém, Deus queria lembrá-lo que ele era pequeno, que ele era pó. Então ele diz que Deus
permitiu um espinho na carne, enviou um espinho na sua carne, a fim de o esbofetear para que ele não se exaltasse. No início ele já fala, para que eu não fique orgulhoso. Versículo 8. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meu Deus, eu vou ler de novo a resposta de Deus para ele, as 3 vezes que ele pediu para Deus tirar dele aquela dor. A minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Gente, que visão mais profunda da natureza humana e da relação da nossa natureza com Deus. Por que ele está falando que quando somos fracos é que somos fortes? O que isso tem a ver? Eu tenho que estar passando por algo difícil para estar bem com Deus? Não é isso. E também a gente não pode tirar aqui uma regra de que Deus vai fazer isso com todos. Não podemos fazer uma teologia, um ensinamento a partir de uma experiência de uma pessoa. Mas podemos sim tirar lições para a nossa vida e entender que sim, Deus pode fazer isso também, se assim lhe desejar. Aqui a lição principal, na minha visão, está nessa relação entre a fraqueza humana e a força, o poder de Deus. Presta bem atenção. Quando nós estamos fortes, nós estamos bem, nós estamos, como dizem por aí, por cima da carne seca, está tudo certo, está tudo bem. A nossa tendência é vivermos uma vida independente de Deus. A nossa tendência é acharmos que somos bons e nos enchermos de alguma forma de orgulho, nos enchermos de alguma forma, de soberba, porque está tudo bem, porque eu faço tudo bem e dá tudo certo, e parece que eu tenho alguma coisa em mim, e aí de alguma forma eu me acho forte. A questão toda é lembrar. E aqui ele fala bem, ele usa a palavra espinho na carne. Um espinho é uma coisa que ele tá ali, tu nem sente, daqui a pouco, conforme tu te mexe, tu sente aquele espinho. Quem já teve um espinho cravado no pé sabe como é que é. Tu não sente ele até que daqui a pouco tu anda e dependendo de como tu pisa, tu sente aquele espinho lá naquele lugar. O espinho é para te manter atento, acordado, desperto. Muitas vezes Deus permite que pessoas que Ele ama passem por dificuldades para lembrarem que são humanos, para lembrarmos que somos suscetíveis, para lembrarmos que somos frágeis, para lembrarmos que somos pó, que não somos nada em nós mesmos, a não ser pela bondade de Deus. A graça de Deus nos basta. Graça é o favor não merecido e é a graça que vai nos levar para a eternidade. Então, Deus está falando para Paulo, olha Paulo, quanto mais fraco estiver a tua natureza humana, mais forte pode estar o meu espírito em ti. Porque quanto mais forte tem andado a tua natureza humana, menos ela ouve o meu espírito. Mas quanto mais frágil e necessitado tu estás, mais tu me escuta. E aí há poder. Meu poder, diz o Senhor, se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa quando vocês se tornam vulneráveis. Eu posso operar em vocês. Quando vocês se tornam vulneráveis, vocês me deixam tocar em vocês.
Você já viu que quando você está bem, muitas vezes você nem ora? Quando você está bem, muitas vezes você esquece de buscar a Deus com aquele fervor. Sabe, eu lembrei do momento em que eu comecei a fazer os meus devocionais pessoais. Foi há muitos anos atrás, no início do meu casamento, quando eu passei por uma crise financeira. E eu já servia a Deus, já era um cristão, mas vivia uma vida cristã um pouco acomodada. E aí quando veio uma crise financeira, as dificuldades bateram na porta, as contas, as dívidas. Eu fiz um propósito de acordar uma hora mais cedo para orar, para buscar ao Senhor, para ler a Bíblia, para entender o que está acontecendo. E aí, irmãos, vou dizer um negócio para vocês. No início, o motivo era por uma luta, por uma peleia que eu tinha. Mas com o tempo eu fui ganhando gosto daquela intimidade, daquele tempo com Deus, de ouvir a voz de Deus, de ler a palavra, de iniciar o meu dia cheio do Espírito Santo. E quando eu vi, o problema passou, mas a presença de Deus ficou. E este devocional, esse tempo com Deus, tem permanecido. E hoje eu tenho podido contribuir com outras pessoas para que também tenham tempo com Deus. Nosso devocional de fé, esse podcast, nada mais é do que um caminho para você também ter o seu tempo com Deus. Para você também meditar na palavra de Deus. Né? Então eu espero que você não faça o devocional correndo, que você tenha um tempo, que você pare, que você leia também a Bíblia, que você ore, você pare para escutar a voz de Deus. E muitas vezes Deus vai permitir dias difíceis para que você se volte para Ele, para que você lembre que você é frágil, para que você lembre que você é humano, para que você lembre que você depende dEle. Amém? Querido Deus e Pai, nós somos frágeis, pequenos, fracos e pecadores. Mas obrigado porque a Tua graça nos basta. Tua graça basta para perdoar os nossos pecados, para nos purificar, para nos consolar, para nos fortalecer no dia mau, para nos dar forças para levantarmos novamente, para reconstruirmos. A Tua graça nos basta. O Senhor se aperfeiçoa o seu poder na nossa fraqueza. Eu peço, Senhor, aperfeiçoa-nos nesses dias. Nós não queremos permanecer como estamos. Nós queremos progredir na fé, crescer no teu conhecimento, ir para o próximo passo, ir para o próximo estágio. Senhor, nós queremos te servir, nós queremos ser úteis nessa terra. Não apenas uns consumidores do reino que recebem do Senhor apenas. Queremos também dar aos outros, dividir o que o Senhor tem nos dado, ensinar outras pessoas, compartilhar no teu reino, sermos generosos. Pai, é o que pedimos hoje em nome de Jesus. Fortalece o nosso coração, anima a nossa alma, desperta o nosso espírito para vivermos contigo todos os dias. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Convido você a gastar alguns minutinhos agora compartilhando o devocional, enviando para os seus amigos, colegas, vizinhos, familiares, colocando no grupo da família, no grupo do trabalho, para que mais pessoas sejam abençoadas. Um grande abraço e até amanhã.